alimentos para a colônia. Agora vem comigo, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Amós. Abra sua Bíblia no livro de Amós. É um profeta do Velho Testamento. Eu quero aqui agradecer a presença do meu querido Flávio José e da sua filha, sobrinha, que tão brilhantemente nos conduziu. Que menina que tem uma voz maravilhosa, Flávio, que bênção de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor na vida deles que hoje nos abençoaram. Amós capítulo 5. Nós vamos ler dois textos aqui em Amós, capítulo 5, do verso 21 ao 24, depois nós vamos ler o capítulo 8, do verso 11 ao verso 14. Diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Capítulo 8, a partir do verso de número 11, diz assim o texto bíblico: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Verso 14: e os que agora juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Senhor nosso Deus, abre os nossos olhos para enxergarmos a tua verdade. Livra-nos, Senhor, de uma fé superficial, de uma religiosidade vazia, de um coração indiferente. Que a tua palavra nos confronte, nos transforme e nos conduza ao caminho da justiça e do amor. Fala conosco nesse dia, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Histórias que tocam as nossas histórias, histórias que nos confrontam, nos identificam e nos transformam. Nós temos lido especialmente a história do povo hebreu, povo judeu, que no Velho Testamento era chamado de povo de Israel. Esse povo é descendência do patriarca Abraão. Juntamente com o Abraão, nós temos o Isaac, Jacó e José, que na história deles são tidos como patriarcas. Essa descendência do Jacó vai para o Egito. Lá no Egito, ela é escravizada durante 400 anos.
Surge então um líder chamado Moisés, grande libertador usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho, peregrinam pelo deserto e chegam à terra de Canaã. Ali, na terra de Canaã, agora já sob a liderança do Josué, que foi o sucessor do Moisés, eles tomam posse da terra. Depois de um longo período em Canaã sendo governado por juízes, cuja história está registrada no livro bíblico de Juízes, Israel passa por uma nova fase política social, que é conhecida como o Reino Unificado, o Reino Unido. Nesse período, se instala em Israel uma monarquia. E Israel agora não é dirigida por juízes, mas sim por reis. Nós temos o Saul, depois do Saul, o Davi, depois do Davi, o Salomão. Com a morte do Salomão, esse reino unido de Israel se divide. Uma parte do reino fica ao norte e passa a se chamar propriamente dita Israel. A outra parte fica ao sul e passa a se chamar Judá. A capital do sul é Jerusalém e a capital do reino do norte é Samaria. Nesse tempo de reino dividido em Israel, há uma sucessão de reis, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. E é exatamente nesse período de reino dividido entre reino do norte e reino do sul que surgem em Israel os profetas. Alguns desses profetas vão profetizar para o reino do norte, outros desses profetas vão profetizar para o reino do sul. E há profetas que vão falar tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. Esses profetas profetizam, sobretudo num período que a gente chama de exílio, durante o exílio, antes do exílio e posterior ao exílio de Israel. O exílio de Israel na história é quando o reino do sul é levado cativo para a Babilônia nos dias do Nabucodonosor. E aí o que acontece? Nesse período, vem comigo, para você captar a realidade histórica e entender o que a Bíblia quer nos dizer. Surge o Amós. O Amós, ele é um profeta pré-exílico, ou seja, um profeta que vai profetizar antes do exílio, antes de Israel ser levado cativo para a Babilônia, de modo que as profecias do Amós, por serem profecias pré-exílicas, são profecias em caráter de advertência preventiva. O livro de Amós possui 9 capítulos. O Amós, ele é um profeta que vai viver aproximadamente 800 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ele é um profeta que vai profetizar para o reino do norte, em um período em que Israel estava experimentando uma prosperidade econômica, um crescimento político e uma intensa atividade religiosa, de modo que, nesse sentido, por fora, parecia que tudo estava bem. Crescimento econômico, crescimento político,
uma religiosidade intensa. Então, quem via por fora diria: está tudo ótimo, está tudo bem, deve estar a 1001 maravilha, porque a economia estava crescendo, as festas religiosas estavam acontecendo normalmente, os templos estavam funcionando, os cultos estavam cheios, as ofertas eram abundantes, mas se parecia por fora tudo bem, por dentro ia de mal a pior, e não era tão bom assim. Os ricos exploravam os pobres, os tribunais judiciais favoreciam os poderosos, e a corrupção era comum. A religiosidade nesse período em Israel se tornou uma espécie de verniz, de maquiagem para uma sociedade que estava adoecida. Havia uma aparência religiosa, porém por trás dessa aparência religiosa, o que predominava era uma sociedade injusta, corrupta e indiferente. Deus então levanta o Amós nesse contexto histórico, não para falar do crescimento religioso, mas para denunciar, para profetizar a distância que havia entre essa religiosidade aparente, para inglês ver, e a vida que eles levavam. Era como se Amós profetizasse para o povo, dizendo assim: vocês são religiosos, vocês têm a religião, mas vocês perderam o coração de Deus. Então Amós profetiza aproximadamente 800 anos antes de Jesus. Esse é um texto bíblico, nós estamos em 2026, então o texto que nós estamos lendo, ele tem aproximadamente 2.700 anos de existência. E é óbvio que conquanto exista esse lapso temporal do texto para a nossa vida hoje, a mensagem do profeta Amós, ela continua extremamente atual. Aliás, se o Amós existisse hoje e tivesse um perfil no Instagram e publicasse Reels, Stories no Instagram, fatalmente existiriam pessoas entrando no perfil dele para criticá-lo. Ele seria cancelado. O Amós hoje seria cancelado. De modo que quais são os alertas do profeta Amós que ecoa para a nossa sociedade nos dias de hoje? Primeiro, reconheçam o vazio da religiosidade de vocês. Capítulo 8, verso 11, diz algo muito sério. Virão dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha, confesso aos irmãos que eu nunca tive fome, eu nunca tive. Quando eu faço os meus jejuns, eu passo por um período sem comer, mas falar assim: o Senhor já sofreu fome, nunca tive fome. E acredito que essa seja a realidade de todo mundo que está aqui. Acho que ninguém que está aqui passou fome. E me impressiona essa exortação do profeta Amós, quando ele diz: vai vir fome, só que é fome de palavra de Deus.
porque a religiosidade de vocês é vazia. Vocês possuem religião, mas vocês não possuem a verdadeira palavra. Vocês têm culto, mas vocês perderam a verdade. Tem cerimônia, tem o rito, mas onde está a presença de Deus? O Brasil é um país que está se tornando cada vez mais evangélico, no sentido religioso da palavra. Mas, paralelo a essa religiosidade evangélica que cresce no Brasil, os frutos de um verdadeiro avivamento não são percebidos. A criminalidade não diminui, a corrupção não diminui, os problemas sociais não diminuem. O que leva alguns sociólogos da religião classificarem esse pseudo-crescimento como sendo apenas uma mudança de roupagem religiosa e nada mais do que isso. No nosso meio, a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, a teologia do domínio tem se tornado mais populares do que o próprio Evangelho de Jesus. E a mensagem evangélica, ela é transmitida e muitas das vezes literalmente comercializada e vendida como um caminho para vantagem competitiva na vida, uma ferramenta para vencer, uma estratégia para prosperar. O que existe mais entre nós? São comunidades que se reúnem para orar, para buscar ao Senhor e para dizer: olha, nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, ou as nossas reuniões estão cheias de reuniões em que as pessoas são cada vez mais individualistas no seu desejo. Eu quero e estou aqui porque o meu interesse é a minha vida tão somente. Então essa denúncia do Amós é uma denúncia de que é possível, Vinícius, frequentar um culto e não conhecer a Deus. É possível você cantar músicas de louvor a Deus e não ouvir a Deus. É possível você, inclusive, consumir um conteúdo religioso e continuar vazio. A maior tragédia da igreja não é a falta de estrutura. A maior tragédia de uma igreja é a falta da palavra do Senhor. Nós estamos buscando Deus ou apenas aquilo que Deus pode nos dar? Segundo o alerta do Amós, parem com o teatro religioso de vocês. O texto bíblico diz que Deus dá uma mensagem dura dizendo: eu odeio. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu odeio, eu desprezo, eu tenho nojo das festas religiosas de vocês. O que é que Deus está condenando aqui? Deus não está condenando o culto, Ele está condenando a incoerência. Canta para Deus no templo, mas explora as pessoas nas ruas. Oram no altar, mas esmagam os vulneráveis. Celebra a fé, mas ignora a justiça. Nós estamos vivendo, como eu disse, um pseudo-avivamento, baseada numa teatralidade marcada pelo espetáculo. Luzes, por encher estádios, mas não por uma devoção, por um encontro, por uma comunhão e por uma vida compartilhada diante de Deus. Ora, irmãos, Jesus
disse assim: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. E ele disse também: façam boas obras diante dos homens, não para que os homens admirem vocês, mas para que glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então as pessoas não glorificarão a Deus porque participaram das nossas celebrações. Glorificarão a Deus quando perceberem o amor do Pai no meio das nossas mãos generosas. E dirão: ali está um homem e uma mulher de Deus. Então a verdadeira espiritualidade, essa é a denúncia do Amós, ela não termina no culto. Porque muitos de nós falamos em línguas, oramos em línguas para Deus, e as nossas línguas pós-culto são marcadas por fofocas, por maledicências e por xingamento. Então a fé não é demonstrada pelas mãos levantadas apenas num culto, mas quando nós estendemos as mãos fora do culto. Deus não está à procura de espectadores de culto, de gente que vive apenas a performance da religiosidade. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que praticam o evangelho para além do culto domingo na igreja tal. Terceiro alerta que o Amós faz para nós: não despreze o ser humano. No capítulo 2, no versos 6 e 7, o Amós diz que lá em Israel havia uma prática de vender o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como se pisa o pó da terra, negam a justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Uma denúncia muito séria. Porque eles vendiam e compravam as pessoas, pisavam nessas pessoas, exploravam as pessoas, a tal ponto que um pai e um filho tinham uma mesma mulher. Não estou falando de 2026, estou falando de quase 2.700 anos atrás. Mas o pecado denunciado é o pecado da exploração. Exploração do outro. O pecado da ganância. O pecado da desumanização das pessoas. Do lucro acima da dignidade humana. Pessoas não são mercadorias, pessoas não são coisas, pessoas não são formas de ganharmos dinheiro. E eu quero dizer uma verdade: Deus ouve o clamor dos oprimidos. Toda vez que um ser humano vale menos do que o dinheiro, a sociedade adoece. Toda vez que nós ignoramos o sofrimento do próximo, nós nos afastamos do coração de Deus. Então saiba você que o alerta de Amós é: olhe para o ser humano como Deus olha. Olhe para o ser humano como Deus olha.
Nós vivemos uma sociedade que está tão doente que é capaz de discutir, brigar e matar por divergências de opiniões políticas. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, meu irmão: Deus criou o Bolsonaro e o Lula à imagem e semelhança dele. E mais, Deus enviou Jesus para morrer pelo Lula e pelo Bolsonaro. Então nós, como igreja, devemos orar por eles. E não nutrir e alimentar um ódio que é muito mais diabólico, demoníaco e infernal do que de Cristo. Porque nós não estamos aqui para condenar as pessoas. Quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, isso não é problema da Janaína, não é problema do David, não é problema do Arthur, não é a gente que decide sobre isso. A nós cabe orarmos pelas pessoas, evangelizarmos, sermos testemunhas, anunciar o reino de Deus e servirmos por algo maior, desejando que todo mundo possa conhecer a Jesus e ser salvo. Esse é o papel da igreja. Porque por trás de um esquerdista, de um bolsonarista, de um vilanovense, de um torcedor do Goiás, ou de qualquer espectro social que você possa olhar na sociedade, existe um homem, existe uma mulher, existe um ser humano, é gente que foi criada por Deus, e gente que Deus deu Jesus para morrer por eles. Não foi só por você não. Não é só você que é bonito e perfeito, não. Não é só quem pensa como você que presta, não. Todos os homens foram amados por Jesus. Amém, igreja? Quarto alerta do profeta Amós: deixem a justiça correr como um rio. E aqui, o que o Amós está denunciando? Israel acreditava que Deus desejava apenas culto, festa, sacrifício. Mas Deus revela que existe algo para além dessa atividade religiosa, é a prática da justiça. Porque o problema, Fernando, não era a ausência de culto. Culto tinha muito, tinha todo dia, tinha toda hora. O problema era a ausência de justiça. Então, o que Deus deseja, mais do que canções, mais do que eventos, congresso, discurso, Deus deseja justiça na família, nos relacionamentos, nos negócios, na igreja, na sociedade. E não é uma ideologia que eu estou falando, é valor do reino de Deus, é como tratamos as pessoas, é sobre como administramos os nossos recursos, é sobre como lidamos com os vulneráveis, como exercemos influência do reino de Deus, onde Deus nos colocou. É sobre um evangelho que vai para além dessa celebração aqui, porque se a nossa espiritualidade se resume a nos reunirmos aos domingos para cantarmos, orarmos, ouvirmos uma palavra e cantarmos umas canções, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade miserável. A espiritualidade que Deus deseja de nós é uma espiritualidade que fale para a vida, que você saia daqui como um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um homem melhor, um profissional melhor. Quinto e último, a denúncia do Amós é: cuidado com uma religiosidade que não se transforma em integridade. E aí, existe um texto bíblico, escrito depois de Amós, está em Hebreus, capítulo 11, do verso 32 ao 40. Nós chamamos esse texto de narrativa dos heróis da fé. Esse termo herói é um termo que não
significado mais imediato que nós temos, pareça transmitir uma ideia de pessoas que apenas triunfaram no sentido vitorioso, poético da palavra. Mas não. O texto diz: pela fé praticaram a justiça, fazendo uma analogia com o que Amós pregou. Amós denunciou dois tipos de espiritualidade: uma espiritualidade mecânica, que era uma espiritualidade legalista, baseada numa lógica simples de causa e efeito. Se eu obedecer, Deus vai me recompensar. Agora, é claro que a vida não segue sempre essa lógica, porque existem pessoas honestas sofrendo, existem pessoas justas enfrentando tribulação, e ao mesmo tempo tem gente corrupta prosperando, gente desonesta vivendo em abundância. A própria Bíblia, o salmista diz: por que prosperam os ímpios? O que dizemos de Jó, que foi um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal e que passou por dificuldades da vida. Então, essa espiritualidade mecânica nem sempre é uma espiritualidade que pode ser traduzida como uma realidade. É óbvio que aquilo que eu planto, eu vou semear. É óbvio que existem consequências para a obediência, como existem consequências para a desobediência. Mas nem sempre tudo vai ser assim. O Amós denuncia uma espiritualidade mecânica, denuncia uma espiritualidade mágica. Aquilo em que tudo é explicado pelo sobrenatural imediato. Ou é culpa do diabo, ou é mérito de Deus. Aí o sujeito está enfrentando uma crise no casamento, é maldição. Perdeu o emprego, é maldição. Está doente, é falta de fé. Recebeu um diagnóstico difícil, foi brecha para o inimigo. Tudo é atribuído ao diabo. Ou tudo é baseado numa explicação de que apenas Deus me deu. O livro de Eclesiastes questiona esse tipo de pensamento quando diz: vi o justo ser esquecido, vi o ímpio ser celebrado, vi pessoas mais recebendo homenagens. E diante disso, surge às vezes a pergunta: onde Deus está? Até Jesus enfrentou essa questão. Chegaram para Jesus perguntando para ele, quando a torre caiu em Jerusalém, Jesus fala assim: vocês pensam que aqueles sobre quem a torre caiu eram mais pecadores do que os demais? A resposta é não. E é não porque o sofrimento não pode ser explicado de uma forma mecânica. Então, a espiritualidade que Jesus deseja de nós não é uma espiritualidade mágica, nem uma espiritualidade mecânica. É uma espiritualidade íntegra. É viver diariamente diante de Deus com integridade, responsabilidade, misericórdia, justiça, fidelidade. É viver sem transformar a fé em barganha, espetáculo ou instrumento de poder. É viver crendo, e crendo em Deus mesmo quando você não recebe nenhuma recompensa imediata. É viver crendo mesmo quando você não recebe aplauso, reconhecimento ou quando exista um resultado visível. É viver crendo mesmo quando ninguém está olhando. É viver crendo mesmo quando custa caro, porque a fidelidade a Deus vale mais do que qualquer recompensa. Às vezes a nossa justiça vai ser recompensada, sim. Às vezes experimentaremos bênçãos sem medida, sim. Às vezes veremos aqui na terra ainda o fruto do bem que praticamos, sim. Mas nem sempre isso vai acontecer de forma inexorável. E quando não acontecer, não vai nos abalar e não vai alterar a nossa fé, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Hebreus não celebra apenas vencedores, ele celebra homens e mulheres que permaneceram fiéis.
gente que conquistou o reino, é verdade, mas celebra gente que sofreu perseguição, tortura, zombaria, açoite, prisão, apedrejamento, gente que foi cerrada ao meio, gente que foi morto à espada. Alguns receberam milagres, outros morreram sem ver a promessa de Deus, mas todos eles permaneceram fiéis. E aí o autor diz: o mundo não é digno deles. A pergunta não é quanto Deus vai me dar, mas a pergunta que eu tenho que fazer é: quanto eu serei fiel ao Deus que já me salvou? Porque Deus não está à procura de pessoas impressionantes. Grave: Deus não está à procura de pessoas impressionantes. Deus está à procura de pessoas fiéis. Fiéis. Você pode se colocar em pé? Reconheçam o vazio de uma religiosidade superficial. Parem com o teatro religioso. Enxergue no ser humano um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Deixem a justiça correr como um rio. E pratique uma espiritualidade íntegra. Esse é o alerta do profeta que talvez seria cancelado nos dias de hoje, que é o profeta Amós. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, perdoa-nos pelas vezes em que confundimos religiosidade com verdadeira transformação. Perdoa-nos quando cantamos sem obedecer, quando celebramos sem amar e quando adoramos sem praticar a justiça. Enche-nos do teu Espírito, forma em nós o caráter de Cristo, que a nossa fé seja visível no amor, generosidade, na integridade, no compromisso com o teu reino, e que a justiça corra através das nossas vidas como um rio permanente. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos, que o Senhor te dê